e Pedro, nós fomos convidados para estarmos falando sobre as novas práticas de evangelização. E aí, orando, pensando o que compartilhar com vocês, nós achamos interessante, primeiro, falar um pouquinho sobre valores. Por quê? A impressão que nós temos, e também assim, a experiência que temos, é que às vezes a gente vem para uma oficina dessa, a gente quer ouvir as estratégias, pegar as ferramentas para a gente aplicar. E, na maioria das vezes, com a expectativa que, aplicando as ferramentas, nós vamos ter um retorno que aquela pessoa que compartilhou a experiência com a gente está obtendo no seu trabalho. Mas nós sabemos que aplicar as ferramentas apenas não traz para nós o resultado que nós esperamos. É um conjunto de questões que temos que trabalhar, de valores que temos que trabalhar, para nós aplicarmos e, na prática, nós temos uma igreja dando o retorno que nós esperamos. Então, primeiro eu quero convidar você a pensar a forma de igreja que você pastoreia. Qual é o modelo de igreja que você pastoreia? Independente do lugar que você está, ou independente do tamanho que tenha a igreja que você pastoreia. Então eu quero iniciar com algumas perguntas. A primeira: como construir uma igreja que leve todos os membros a descobrir o desenho que Deus lhe deu? Qual é o desenho da igreja que eu pastoreio? Como que essa igreja desempenha o seu papel na sociedade aonde ela está? Na cidade ali aonde ela está inserida. Eu tenho em mente esse quadro pintado, a clareza do propósito, a clareza da visão, a clareza da direção que eu quero como pastor e pastora desempenhar na igreja aonde eu estou inserido ou inserida. Então nós vamos falar um pouquinho como estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local. Como eu vou levar os membros da igreja onde eu pastoreio ficarem tão apaixonados por esse projeto, que eu compartilhe com essa igreja local, que é um projeto de Deus, porque não é assim que a gente faz? Nós compartilhamos aquilo que nós entendemos que é o projeto de Deus para a igreja que nós pastoreamos. Como nós vamos levar essa igreja, com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas fragilidades, responder de forma apaixonante, envolvente, o evangelismo prático, a missão prática na igreja local? Como nós, como líderes, pastores e pastoras, vamos ajudá-los a responder o chamado de Deus para as suas vidas? Como nós estamos levando essa igreja local discernir o seu chamado pessoal? Quando eu olho para a igreja particular, quando eu olho para a igreja individual, fazendo esse conjunto de uma igreja comunitária, mas desempenhando o seu papel pessoal, como que eu levo cada membro a se sentir tão motivado, tão apaixonado, que na igreja local, essa igreja entenda o seu chamado. Aquela igreja não é um lugar para se frequentar. Porque a maioria das vezes o que nós percebemos é que a nossa igreja tem o entendimento que a igreja é um lugar para se frequentar. Como que nós vamos mudar essa mentalidade? A igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer.
E pertencendo a essa família, diante dos desafios dela, eu consigo trazer esse dinamismo, esse desafio, onde eu vou levar essa igreja a se sentir motivada. Como fazer isso na alegria do Senhor, na leveza? Como fazer isso feliz, bem, entusiasmado, sem peso, sem reclamação, sem cansaço, sem desgaste? Como eu vou levar essa igreja a servir de forma motivada, sem estar pesada, sem estar cansada, sem estar fadigada? Então nós vamos também pensar um pouquinho. E como estamos motivando essas pessoas? O que você utiliza na igreja local? Quais as ferramentas que você utiliza para habilitar essas pessoas, para motivar essas pessoas e para ajudá-las a desempenhar o seu papel? E eu faço uma pergunta que tem que incomodar a mim e a você. Por que a maioria das nossas igrejas não ultrapassam 250 pessoas? Por que a maioria das nossas igrejas não ultrapassam 250 membros? Para nós falarmos de evangelização, nós vamos precisar pensar. Nós vamos precisar sair daqui um pouquinho desafiados a olhar para dentro, a olhar para a nossa igreja local. E não ficar comparando, mas encontrar respostas. Porque todos nós aqui queremos que a nossa igreja cresça. Todos nós aqui queremos viver um momento bom na nossa igreja. Queremos ver pessoas se convertendo, queremos ver pessoas crescendo. Mas antes de darmos as ferramentas, antes de falarmos o que nós estamos fazendo e que está dando certo, o que a pastora Rosângela está fazendo na Central de Muriaé, que está dando muito certo? O que o Pedro está fazendo lá em Belo Horizonte, que está dando muito certo? Antes de nós estarmos falando o que estamos fazendo e que está dando certo, que estamos obtendo respostas favoráveis do nosso trabalho, eu quero convidar você para pensar um pouquinho. Então, por quê que a maioria das nossas igrejas não ultrapassam 250 membros? E como estimular, então, esse zelo evangelizador na vida de cada metodista na igreja local? Como nós vamos ativar esses metodistas? Como nós vamos colocar esses metodistas para produzir? Então, nós vamos precisar responder diante do Senhor, né? Baseado na nossa experiência. Então, eu quero conversar com vocês. E aí eu gostaria que vocês olhassem para a igreja que vocês estivessem pastoreando. 3 modelos de igreja. 3 modelos que eu pensando, eu consigo, assim, visualizar na caminhada do nosso povo. Eu não vou investir tempo nesses modelos. Eu só quero que você pense. Porque você vai voltar para casa com ferramentas. Talvez ferramentas que você já está utilizando. Mas usar as ferramentas sem repensar o modelo e sem buscar resposta para o modelo, você poderá ficar muito frustrado, muito decepcionado no seu investimento. Então, primeiro eu quero pensar um pouquinho naquilo que, na minha visão, eu chamo de igreja fantasia. O que é uma igreja fantasia? Igreja fantasia, no meu ponto de vista, eu posso estar equivocada, é o meu ponto de vista, é o ponto de vista da pastora Rosângela. É aquela igreja que conhece o Senhor Jesus. É aquela igreja que ama a palavra. É aquela igreja que lê a Bíblia. É aquela igreja que comparece nos cultos todos os domingos. Todos os dias da semana que tem culto, essa igreja está lá. É uma igreja que a maioria dos seus membros tem mais de 10 anos de convertidos. E permanecem lá.
Só que é uma igreja que, eu vou usar a linguagem do futebol, que está jogando sem bola e sem gol. Não está ganhando o jogo. É aquela igreja que gasta muita energia. É aquela igreja que faz muitas reuniões. É aquela igreja que o seu povo está muito ocupado, mas ela não está em movimento. Ela não está conseguindo se locomover. Nós podemos dizer que é uma igreja crente. É uma igreja que ama o Senhor, ama as suas doutrinas. Mas é aquela igreja que não consegue sair do lugar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Você olha, é o mesmo quadro pintado. Não tem dinamismo. Não tem vida. Você chega nessa igreja, 2 anos depois, tem as mesmas pessoas. Com a mesma alegria. Com a mesma disponibilidade. Mas nada diferente está acontecendo no seio dela. Quando eu olho para esse modelo de igreja, eu não estou dizendo que é um modelo errado. Eu não estou aqui avaliando o valor de modelo. Eu só estou aqui pensando algo para trazer essa imagem, para eu pensar se eu preciso fazer alguma mudança no meu pastoreio, na minha forma local de motivar a minha comunidade. Mas se eu encontro esse modelo fantasia, eu encontro também o modelo fábrica. E o modelo fábrica é para contrapor esse modelo fantasia. Só que esse modelo fábrica que eu encontro é uma igreja que ela é pensada para ser um exército, para ganhar as batalhas. Mas o modelo dessa igreja, ele é um modelo de controle. Essa igreja, ela existe para o benefício do pastor. Essa igreja, ela existe para o benefício do líder. É como se o pensamento do líder é o seguinte: eu tenho uma visão. E Deus te trouxe para realizar a minha visão. Então, é criado um sistema de governo, um sistema de controle, para que as pessoas possam responder à sua expectativa. E aí, você trabalha monitorando essas pessoas para elas darem o resultado que você almeja. Porque elas estão ali para suprir a sua visão, o seu propósito de igreja, aquilo que você deseja ter como igreja. Mas se tem então esse modelo fantasia, se tem esse modelo fábrica, na minha cabeça, lembrando sempre vocês que é uma forma que eu criei para olhar para a igreja, para pintar a igreja. E para entender a resposta que eu quero buscar nessa igreja. Não para satisfazer a minha visão, mas para desenvolver, inspirar uma igreja local, se sentir vocacionada e ter uma visão de Deus para ela. Porque quando aquela igreja local tem uma visão de Deus para ela, independe do líder, ela vai crescer, ela vai romper. Aquele líder X estando ali ou não, ela vai romper, ela vai crescer. Que é o modelo de igreja família. Que na minha concepção, esse é o modelo que eu e você vamos precisar trabalhar arduamente para construir. Porque esse modelo família é um modelo aonde nós temos uma visão, o líder tem uma visão. Mas a nossa visão é levar cada membro dessa família desempenhar o seu chamado, desempenhar a sua visão. E aí nós vamos precisar realmente sermos desafiados a investir em liderança. O ponto base, treinamento. Depois o Pedro vai falar. O ponto base, treinamento, capacitação. É
elevar o potencial dessa comunidade. Trabalhar o potencial dessas pessoas que estão à nossa volta. Então, existem 5 elementos de família que são cruciais. Que aí eu e você vamos precisar desenvolver esses elementos na nossa igreja local para podermos usar as ferramentas e termos resultados no investimento. Porque se nós desassociarmos o investimento de capacitação, de treinamento das ferramentas, nós vamos ter uma decepção muito grande, que é o que a gente conversa muito nos corredores. Pastores e pastoras decepcionados porque utilizaram as ferramentas, empolgados, animados, mas não obtiveram o resultado. E aí nós vamos pensar um pouquinho nesses 5 elementos. Que esses 5 elementos são identidade, como que eu trabalho a identidade da minha igreja local, da igreja que eu pastoreio. Esse termo não é minha igreja local, da igreja que eu pastoreio. Como que eu trabalho essa identidade? Comunidade. Como é a visão de comunidade dessa igreja? Como essa igreja pensa comunidade? Como ela interpreta comunidade? E além de comunidade, maturidade. Se nós vamos construir uma identidade de família, uma linguagem de família, então nós vamos precisar levar essa comunidade ao amadurecimento. Nós vamos precisar tirar essa comunidade da sua fase de adolescência ou de infância para adulto. Porque só gera adulto quem é adulto. Adolescente não gera, criança não gera. Só posso me tornar mãe e pai quando me torno adulta. Como criança, como adolescente, eu não tenho a habilidade de gerar filhos. E se é uma linguagem de família, então nós vamos precisar conduzir essa comunidade para a maturidade. Alcançando a maturidade, nós vamos criar uma base de responsabilidade. Porque se eu sou uma pessoa madura, então eu me torno responsável. E além da responsabilidade, o propósito. Então eu vou desenhar o meu propósito. Eu vou responder o meu propósito. Eu vou identificar o meu propósito. Isso não é uma visão para o pastor, para a pastora. Isso precisa ser uma visão para a comunidade, para toda a igreja. Quando toda a igreja consegue abarcar esses desafios e crescer nessa dimensão, então ela começa a amadurecer. Alcançando o amadurecimento, ela se torna uma igreja produtiva. Identidade. Qual a diferença da igreja fábrica para a igreja família? A fábrica existe para o benefício do dono. A família existe para o benefício da próxima geração. Então, eu não vou colocar um investimento na igreja local pensando no meu benefício. Mas eu vou fazer um alto investimento pensando nas próximas gerações daquela igreja local. O que eu quero como igreja ser daí 20, 30, 40, 50 anos naquela comunidade. Então, essa mensagem profética que ministramos de uma igreja transformadora, que se transforma para transformar a cidade, ela precisa ser uma realidade quando o benefício não é para o dono da igreja. O benefício é para as gerações compondo aquela igreja. Gerações saudáveis, gerações realmente motivadas para viver o evangelho genuíno. E quando eu falo então de geração, eu vou ter que pensar numa visão organizacional. E por mais que nós temos críticas à organização, não dá para fugir dela. Nós só vamos crescer se nós, junto com as ferramentas, nós construirmos um planejamento.
E nós vamos ter que ter um planejamento sólido, responsável, pontuando cada passo, nos dando condições de reavaliar cada erro, restaurar cada dificuldade, para que nós possamos então gerar um grupo que, mesmo quando a resposta não for exatamente a que esperamos, esse grupo não vai ficar desmotivado. Ele sabe que faz parte do processo. E ele vai se reorganizar para poder dar o fruto que precisa. Mas se tem a visão organizacional, que é a visão do todo, a vida da igreja, o processo de treinamento da igreja, a caminhada da igreja, o plano de ação da igreja, os objetivos e sonhos da igreja, precisa ter uma visão pessoal. Ainda que eu esteja muito motivada a fazer o coração dessa igreja queimar por essa visão macro, ela entendendo o que nós queremos dela daqui 30, 40, 50 anos, ela conhecendo todos os passos para passar, todos os desafios para responder, eu vou valorizar a visão pessoal de cada membro daquela igreja, porque cada membro daquela igreja é precioso. E eu vou valorizar o seu chamado, eu vou valorizar a sua vocação. Quando eu penso na questão da organização, de uma visão organizada, de uma visão objetiva, de uma visão clara, e quando eu penso na valorização pessoal, na potencialidade de cada membro, eu penso numa carruagem. A carruagem o carro é a organização. Mas nós vamos ter que contar com a visão de cada cavalo que puxa essa carruagem. Aí entra aquele ditado popular, não colocar a carruagem na frente dos bois. Então, se eu não tiver a maturidade, a capacidade de visualizar o potencial de cada membro, e de investir nesse membro para que o seu potencial cresça e dar liberdade, respeitando o seu chamado, eu vou perder força na evangelização da igreja. Eu posso ter todas as estratégias. Eu posso sair daqui com uma listagem maravilhosa de estratégia para aplicar na igreja local, que eu não vou ter o resultado que eu espero. Porque eu produzo quando eu me sinto respeitada, valorizada, promovida, amada. Quando, se Deus fala com a pastora, Deus fala comigo também. Se Deus fala, utilizando o meu bispo que está ali sentado. Se Deus fala com o meu bispo, Deus fala comigo também. E Ele valoriza aquilo que Deus fala no meu coração. E Ele respeita aquilo que Deus fala. E Ele me ajuda. Ele é suporte para eu alcançar aquilo que Deus está falando comigo. Então nós vamos precisar ampliar a nossa visão nessa direção, que queremos uma igreja evangelizadora, queremos uma igreja produzindo, queremos uma igreja apaixonada. Queremos uma igreja, que eu brinco lá em Muriaé assim, bagunçada. Por que uma igreja bagunçada? Vou explicar. Irmãos, quando a igreja ela está crescendo acima daquilo que a gente espera, dá uma sensação de bagunça. É muita gente chegando, você não dá conta. Então você tem hora que você fica até um pouquinho perdido. Só que você tem uma clareza de que você tem uma visão sólida. Independente daquele movimento todo te trazendo insegurança, você sabe exatamente para onde você vai. Você sabe exatamente aonde você quer chegar. E aí você, dando ferramentas para essas pessoas valorizadas, motivadas, elas vão produzir com muita alegria. E eu vou dizer para você, eu sei que você sabe disso, só quero reforçar. Nós não conseguimos agregar a nossa comunidade às pessoas que os nossos membros motivados agregam. Nós não conseguimos. Eles agregam muito mais do que nós. Eles trazem muito mais gente nova para a igreja do que nós. Então nós precisamos ter essa coragem
de pegar essas pessoas e potencializá-las. Nós precisamos ter essa coragem. Por que identidade? Porque ausência de liderança promove desorganização espiritual. Se você vai para o livro de Juízes, você vai encontrar que naquele período o povo só lidava com o que eles viam. Por que eles só lidavam com o que eles viam? Porque não tinha liderança. E a ausência de liderança traz desorganização espiritual. Isso não quer dizer que eu vou criar uma organização sustentável, que eu vou fazer uma autovalorização da minha liderança, que eu vou perder a liderança. Pelo contrário. Se eu tenho planejamento, se eu tenho foco, se eu tenho visão, se eu tenho direção, eu dou clareza. E porque eu dou clareza para esse grupo, eu alcanço o meu objetivo, eu alcanço o meu alvo. Então, o propósito, usando a linguagem de família, o propósito de se tornar um pai ou mãe não é só criar um filho, é para criar um adulto. Então, nós precisamos olhar para a igreja e dizer, nós queremos criar, construir uma igreja madura que qualquer ferramenta que eu colocar na mão dessa igreja madura vai ser uma ferramenta eficaz. E aí nós começamos a quebrar as místicas dos modelos, né? Se eu fizer isso, dá esse resultado. Se eu fizer desse jeito, você vai entender o que é melhor para a igreja local que você pastoreia. O que eu e o Pedro, nós trabalhamos muito igual, né? Usamos as mesmas ferramentas. Só que as ferramentas que nós dois usamos pode ser muito diferente da ferramenta que você vai usar para obter resposta na sua igreja local. Só que o segredo não está na ferramenta. Não está na ferramenta. O segredo está na sua visão de liderança, na sua clareza de propósito. Ser comunidade. Nós precisamos levar essa igreja a entender os conceitos, para que, como comunidade, ela sobreviva o tempo todo. Por que perdemos tanta gente na igreja? Porque uma grande porcentagem, nós podemos diminuir a porcentagem de perda na igreja local. Nós vamos ter que trabalhar o valor de que eu preciso dos outros para andar comigo. Tá, eu tenho uma visão, eu tenho um propósito, mas eu sozinha não vou construir a visão e o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu vou precisar das pessoas, e de pessoas com diversas experiências. Eu vou precisar do advogado, eu vou precisar do médico, eu vou precisar do varredor de rua, eu vou precisar do professor, eu vou precisar do comerciante. Em todas as esferas sociais, eu vou precisar de pessoas habilitadas para andar comigo. Se eu quero alcançar todos os níveis. Se você chegar lá em Muriaé, você vai encontrar médico, você vai encontrar advogado, você vai encontrar varredor de rua, você vai encontrar catador de papelão. E todos sendo valorizados no seu chamado, exercendo o seu ministério. Nesse valor, eu tenho que correr por causa do horário, nesse valor de comunidade, eu preciso dos outros para trabalhar comigo. A minha visão não pode ser individual. Pastor, você falou que todos nós não temos que ter uma visão. Sim, a nossa visão tem que ser compartilhada. E como que a minha visão é compartilhada? Quando o sonho do meu coração se alinha ao sonho do coração do Douglas. E o sonho do meu coração é tão forte que convence o coração do Douglas de caminhar comigo. E o Douglas se dispõe a alcançar esse projeto, a alcançar esse sonho. E isso não pode ser pastor e liderança. Isso tem que ser pastor e comunidade, pastor e igreja. Todos têm que estar inseridos. Todos. Um dos nossos erros é que nós nos fechamos naquele grupinho de 5, 8, 10 pessoas. E quando nós nos fechamos nesse grupinho, achando a minha liderança vai me dar a resposta, eu fico frustrado. Então,
Ensinar a igreja que todos, crianças, adolescentes, jovens. Eu tenho 2 adolescentes de 19 anos fazendo uma revolução dentro da universidade da nossa cidade. Só para vocês terem ideia, nós já estamos indo para 6 células dentro da universidade. Só no curso de psicologia, na terça-feira, nós temos 190 alunos participando da célula. Só no curso de medicina, nós temos 125 alunos participando de célula. Quinta-feira passada agora foi o nosso culto de encerramento do semestre dentro da faculdade. Toda quinta-feira nós estamos com um culto dentro da universidade. Mas o que movimenta não é a pastora. O que movimenta são esses adolescentes. Lá dentro da universidade dizendo, eu tenho que exercer o meu trabalho. E eu tenho que trazer pessoas para trabalhar conosco. Uma das coisas que nos impactou na semana passada, no culto de encerramento, diretores, professores, todos lá no culto, em lágrimas, algo impactante para nós. Dos professores de medicina, 4 doutores, que são professores do curso de medicina, nós estamos com casa de paz na casa deles nesse semestre. Tudo via aluno. Porque quando você traz pessoas para trabalhar com você, eu preciso dos outros para me apoiar. Eu apoio essa igreja maravilhosa a conquistar o seu sonho. E essa igreja maravilhosa me apoia a desenvolver esse projeto macro. E essa igreja precisa ter essa clareza desse macro para responder. E eu preciso dos outros para testemunhar junto comigo. Quando eu consigo levar essa comunidade, entender o seu papel, eu tenho uma visão, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, mas nós somos comunidade. E como comunidade nós vamos avançando, superando os nossos desafios e um sendo suporte para o outro, um auxiliando o outro no seu desafio. Maturidade. Por que maturidade? Porque nascemos mesquinhos. Todos nós nascemos. E nós precisamos ensiná-los a processar desapontamentos e dor sem se tornarem vítimas. Se eu consigo pegar essa comunidade, trabalhar os valores espirituais nessa comunidade, trabalhar a identidade nessa comunidade, para fazer com que essa comunidade supere os desapontamentos, as suas dores, sem se tornar vítimas, nós diminuímos o número de perda na nossa liderança e de membros na nossa comunidade. Nós levamos essa comunidade a superar a igreja como todo. Porque como pastores e pastoras, nós conhecemos as mazelas da igreja. Nós sabemos que muitos dos membros maravilhosos que temos ficam pelo caminho feridos por quem? Pelos próprios membros da comunidade. Porque não aprenderam a se relacionar, não aprenderam a resolver seus conflitos, não aprenderam a sair do campo da vitimação e, por causa dessa facilidade de vitimizar, perde a visão de Deus. Por quê? Eu e você somos um agente de crescimento, mas não desse crescimento numérico. Não é porque eu tinha 200 e agora eu tenho 800. E vocês vão ter que sair de 200 para 800, de 1.000 para 2.000. Não é esse o nosso valor. Nosso valor não é num crescimento apenas numérico. É num crescimento saudável. Mas tudo que é saudável cresce. Não dá para olhar para uma igreja saudável que não tem crescimento. Pega uma criança de 3 anos que com 15 anos está na mesma estatura de 3 anos. É lógico que ela está com uma anomalia. Pega uma igreja de 100 pessoas, que daí 10 anos ela está com 10 pessoas. Ela não está saudável. Porque tudo que é saudável não precisa ter explosão de crescimento, mas vai ter crescimento saudável. Nós vamos crescer, não precisamos crescer 50, 100, 200, mas vamos crescer. E você vai ter o seu padrão de crescimento.
Você, junto com a sua comunidade, vai determinar o quantos por cento a sua comunidade vai crescer anualmente, que vai te responder que ela está saudável e que ela está respondendo à expectativa de Deus. E que você está contribuindo com essa resposta. E aí, maturidade e autoridade. Quando uma igreja cresce em maturidade, ela cresce em autoridade. Na vida dos membros, na vida da cidade. Irmãos, eu brinco lá em Muriaé, assim, para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa igreja, ela é tão respeitada na nossa cidade. Vocês não têm noção. É muito gostoso ser metodista em Muriaé. Vocês não têm noção. É muito bom ser metodista em Muriaé. Porque a igreja tem um respeito, a igreja tem uma admiração na cidade que é impactante. É gostoso quando, nossa, eu sou da Metodista Central, né? É gostoso. Eu sou metodista, porque a igreja é muito respeitada. Porque se ela cresce em maturidade, ela cresce em autoridade. E aí ela marca a vida das pessoas. As pessoas vão sendo transformadas. E a transformação dessas pessoas vão impactando o lugar aonde elas estão. Só para vocês terem ideia, 5 dos maiores bandidos de Muriaé, hoje, são líderes na igreja. Você chega na delegacia, a foto deles está lá, em cima da mesa do delegado. Ultimamente agora, desses meninos, ele foi designado como missionário para patrocínio. Daniel. Coisa mais linda. O que Deus está fazendo na vida desse menino. Um menino que causava medo em todo mundo. Ia para a igreja armado. E agora é um missionário produzindo de forma extraordinária. Com um testemunho marcante. Quem ouve o testemunho dele fica impactado. Por quê? Uma igreja que está crescendo em maturidade, ela cresce em autoridade, revelando o testemunho de transformação na vida do seu povo. E essa transformação motiva. Mas se crescemos, se nos tornamos maduros, não dá para fugir da responsabilidade. E aí nós vamos ter que fazer aquilo que a Edmeia pregou ali dentro. Trabalhar de forma muito responsável a santidade. Porque nós vamos precisar levar a nossa comunidade a ser uma comunidade confiável. Ser uma comunidade constante. Ser uma comunidade comprometida, compreensiva. E aí, estabelecer os propósitos de Deus. A maioria das vezes, nós perdemos porque esses conceitos de uma igreja madura não é vivido empiricamente no dia a dia da igreja. Nós olhamos para a nossa comunidade e nós não encontramos esses conceitos vivos na vida diária da nossa comunidade. E o propósito? Qual que tem que ser a minha postura diante da minha comunidade? Eu quero ajudar você a descobrir o seu propósito. Eu não quero que você venha realizar o meu projeto. Eu quero ajudar você a descobrir o seu propósito. Eu quero te ajudar a fazer isso de forma que suporte a família como todo. Todo o peso, todo o cansaço, toda a frustração, todas as demandas diárias da comunidade, nada vai ser obstáculo para você crescer como membro da família. Porque eu estou respeitando você. Todo o crescimento da igreja é um fator de desenvolvimento das pessoas. Uma igreja que continua desenvolvendo as pessoas é um desafio para meu testemunho como líder. Eu vou precisar diferenciar o que é promover alguém a nível de responsabilidade com respeito do que delegar tarefas para as pessoas cumprirem.
Às vezes eu e você temos facilidade de delegar tarefas. E quando eu delego apenas tarefas, sem potencializar, sem treinar, sem capacitar, sem criar um ambiente para que essas pessoas se tornem maduras, na verdade eu estou abusando dessas pessoas. Eu estou fazendo dessas pessoas um objeto para a satisfação do meu desejo. Eu não posso delegar tarefas. Eu tenho que treinar, potencializar, trazer visão para inflamar o coração dessa galera, dessa turma, para que essa visão maior que eu tenho de reino se concretize através dessas pessoas. Quando eu consigo pensar e me movimentar em um investimento claro, objetivo, para potencializar essas pessoas, eu levo essas pessoas a uma experiência de maturidade. Elas não estão ali para satisfazer o meu desejo, mas elas estão ali para cumprir o propósito de Deus para a vida delas. E elas têm clareza que eu quero que elas cumpram o propósito de Deus para a vida delas, não para a minha vida. E aí, elas tendo essa clareza, aí é o momento que eu vou pegar todas as ferramentas e colocar na mão delas. Aí eu pego essas ferramentas e falo, agora você alcançou a maturidade. Você está muito bem treinado, muito bem habilitado. Então agora esse é o campo. Essas são as ferramentas. Vamos trabalhar em comunidade, vamos trabalhar juntos para obter o resultado desejado. E aí o Pedro vai falar sobre as ferramentas. Graça e a paz, irmãos e irmãs. Amém. Eu me sinto muito honrado de poder ter essa oportunidade de, alguma forma, servi-los com aquilo que Deus tem nos dado. E eu pastoreio uma igreja em Belo Horizonte já há 8 anos. E nós vamos compartilhar um pouco daquilo que tem acontecido ali e das experiências que temos tido através de algumas ferramentas e estratégias que nós vamos compartilhar aqui. Como a pastora Rosângela disse, provavelmente alguma delas você já conhece, você já usa, mas nós vamos também juntos pensar de uma forma estratégica o crescimento e a edificação da igreja. Amém, queridos? Bom, por que a igreja deve crescer? Eu creio que todo pastor, ele sonha, todo pastor e pastora sonha com o crescimento da sua igreja local. E é interessante que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de sementes. E nós nunca devemos desprezar o potencial de uma semente. Eu lembro que há 8 anos atrás, quando eu comecei a pastorear essa igreja, e o bispo Roberto que é culpado disso, ele, Deus, porque eu tinha apenas 19 anos de idade, e uma igreja que tinha mais de 70 anos. Então, era a fórmula para que tudo não desse certo. No sentido que eu substituí um grande pastor, que era o pastor Oscar, que era um grande pai para aquela igreja, um grande pastor, e eu não tinha nenhuma experiência, poucos recursos e uma estrutura também física muito limitada. Mas eu lembro que nessa crise, no primeiro ano, sobre o que fazer, como conduzir aquele rebanho, e eu pregava ali, às vezes para 5 pessoas, às vezes para 3 pessoas. Era uma igreja que tinha uma média de 30 a 40 irmãos ali no seu início, quando eu comecei a pastoreá-la. Mas eu lembro que uma das minhas crises era exatamente o que fazer, e o Espírito Santo gerou algo no meu coração, que tem a ver com o que a pastora Rosângela compartilhou, que o meu chamado era para formar líderes, investir em pessoas. E eu tive muita paz nisso, porque eu sempre tive um encargo muito grande pelo ensino. Mas eu pensei que para formar líderes eu não precisava ter uma estrutura extraordinária, recursos financeiros. Eu precisava de fato era de ter pessoas dispostas a receber esse investimento e ver algo começar a acontecer. Mas a minha crise também era: aonde estão esses líderes? Ou quem são esses líderes? E o Senhor me disse: são essas pessoas que estão aí diante dos seus olhos.
mas eu dizia, mas eu não enxergo eles assim. Foi quando eu aprendi uma lição que eu tenho carregado até hoje no meu ministério, em que o Espírito Santo me disse: você não enxerga essas pessoas assim porque você não tem os meus olhos. Passa a enxergá-las como eu enxergo e você vai ver um exército de líderes sendo levantado, né? Uma igreja sendo levantada. E foi o que eu comecei a fazer. E eu entendi que todo pastor ou pastora, para ter frutos no seu ministério e ser de fato bem sucedido naquilo que ele está fazendo, precisa ter uma visão profética a respeito da obra que está sendo edificada, uma visão de fé, enxergar aquela igreja como Deus enxerga. E foi o que eu comecei a fazer. Então eu lembro que toda reunião, todo culto, eu iniciava aquela celebração dizendo: eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé. E os irmãos não entendiam muito bem o que era isso, né? Falava assim: esse menino novinho, bem intencionado, né, esforçado. Mas toda reunião eu dizia: eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé. E os irmãos começaram então a compreender de fato que Deus tinha um propósito para aquela igreja local. E as pessoas começavam a dizer assim: pastor, você enxerga coisas em mim que eu mesmo não enxergo. Ou você acredita mais em mim do que eu mesmo acredito. E de fato, nós começamos então a ver algo começar a acontecer. E aquela igreja com mais de 70 anos, que é um grande desafio, se transicionar para uma igreja em discipulado. Mas tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de sementes. Deus não nos dá plantas crescidas, árvores crescidas. Deus nos dá potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Então, nós nunca devemos desprezar o potencial de uma semente, porque dentro daquela semente existe o potencial para uma grande floresta nascer a partir dela. Posso ouvir um amém por isso? Amém. E tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, Deus já nos deu. Já está disponível, nós apenas precisamos perceber, reconhecer. Por quê? Enxergar uma grande igreja quando todos enxergam é fácil. Agora, enxergar uma grande igreja quando ninguém vê, isso é dom de Deus. Então nós precisamos de fato ter essa percepção espiritual e que Deus venha abrir os nossos olhos para enxergarmos a igreja que nós pastoreamos como Deus enxerga. Enxergar aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor como Deus enxerga. E falar sobre elas como Deus fala também. Porque essas vezes é uma das críticas que eu recebo. As pessoas dizem assim: mas o Pedro está frutífero, está crescendo, porque ele tem uma boa equipe. Ele tem bons líderes. Mas é engraçado isso, porque às vezes nós não somos tão nobres quando diminuímos o resultado, os frutos do outro, achando que para o outro foi mais fácil do que está sendo para nós. Mas nem todo mundo publica suas dificuldades no Facebook, vocês concordam comigo? Então, são grandes líderes, é uma grande equipe, porque eu digo que eles são assim. Porque eu enxergo aqueles irmãos e aquelas irmãs dessa forma. E de fato, se você enxergá-los dessa maneira, você terá grandes líderes ao seu redor. Porque Deus não dá tudo para uma pessoa só. Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. E onde nós somos limitados e deficientes, Deus coloca pessoas para nos completar. Amém? Então, por que ser uma igreja grande? Eu nem diria que a sua igreja, ela pode ser grande. Eu poderia dizer que a sua igreja, ela deve ser grande. Toda igreja tem a responsabilidade de crescer, porque toda igreja tem a responsabilidade de alcançar os perdidos. Eu tenho uma teoria para mim que o número de demônios, eles não aumentam, os demônios não se multiplicam. O mesmo número de demônios que tem na queda é o mesmo número que tem até hoje. Mas os filhos de Deus não param de se multiplicar. E cada vez que uma vida é alcançada pela graça de Deus, é o reino de Deus que está expandindo, e é o inferno que está recuando.
Então toda a igreja precisa de fato ser uma voz profética, e como é o tema que estamos trabalhando nesse ano, para conquistar cidades, para expandir o reino e para edificar igrejas prevalecentes, igrejas fortes. Além disso, a igreja de Atos é um modelo para nós. A igreja do primeiro século era uma igreja que de fato era uma mega igreja. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas. Atos capítulo 4 diz que o número de convertidos cresce para 5.000 pessoas. Atos capítulo 6 nem se diz mais o número, mas usa uma expressão que eu gosto muito, que se multiplicava o número de discípulos. Então há uma discussão na igreja se ela deve crescer em quantidade ou em qualidade. Eu creio que é uma discussão desnecessária. A igreja precisa crescer nessas diferentes dimensões. E se de fato ela tiver qualidade, naturalmente ela vai crescer. Há dois extremos dentro desse assunto. São duas doenças. Uma é o que nós podemos chamar de numerofobia. São líderes, pastores e pastoras que têm o medo do crescimento da igreja. E por outro lado, há uma outra doença que é chamada de numerolatria. É crescer a qualquer custo, ou crescer por crescer, ou querer produzir crentes igual pastelaria faz pastel. Nós queremos crescer, não queremos edificar uma obra pequena, porque nós entendemos que é isso que está no coração de Deus, mas também não queremos edificar a igreja de qualquer maneira. Nós sabemos que estamos pastoreando um rebanho que não é nosso, cuidamos de uma noiva que não pertence a nós também, e trabalhamos numa lavoura que não pertence a nós, e haverá um dia que o pastor desse rebanho, o marido da noiva, o senhor dos servos, o dono da lavoura virá, para que possamos prestar contas da obra que nós estamos edificando, e que nós sejamos encontrados aprovados diante do Senhor, porque certamente por Ele nós seremos recompensados. Amém, queridos? Mas uma igreja que tem qualidade, naturalmente ela vai crescer. Como a pastora Rosângela colocou, se ela de fato tiver saúde, ela vai crescer, porque a igreja é um organismo vivo, e se ela tiver saúde, o crescimento numérico, quantitativo, será algo natural. Então muitos pastores sempre perguntam assim, mas então o que fazer para a igreja crescer? Mas essa não seria a pergunta certa. A pergunta certa seria o que está impedindo o crescimento da igreja. Porque uma vez que você percebe o impedimento e você trata aquilo, e aquele impedimento é removido, você libera a igreja local para crescer. Então nós precisamos ter essa percepção espiritual para discernir, para perceber possíveis doenças que estão impedindo o avanço e o crescimento daquela igreja local, porque se ela tiver saúde, ela vai crescer naturalmente. Mas entenda uma coisa, nem sempre a igreja terá um crescimento assim tão expressivo, tão explosivo. É como uma criança. Ela está sempre crescendo se for saudável. Tem fases da vida dela que ela estica. É um crescimento mais expressivo. Nem sempre ela é assim, mas ela está sempre crescendo. E assim é a igreja local. E por isso é necessário que haja até um equilíbrio. Porque nós precisamos em momentos enfatizar o crescimento quantitativo, a expansão, a multiplicação, e em alguns momentos você precisa ter a sensibilidade para consolidar, fundamentar, edificar aquela igreja local. Amém, queridos? Então, se de fato ela tiver saúde, ela vai crescer naturalmente. Vamos ver um exemplo? Atos capítulo 6, nós vemos aí a igreja em Jerusalém. Como eu disse, aqueles irmãos e irmãs que começaram ali com 120 e foram cheios do Espírito e capacitados para testemunhar e serem testemunhas da graça de Deus, quando Pedro prega pela primeira vez, 3.000 pessoas se convertem. A segunda pregação, o número de convertidos cresce para 5.000. E Atos capítulo 6, nós encontramos algo importante que diz assim, verso 1:
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Interessante esse texto, preste atenção. A igreja cresce de 120, 3 mil, 5 mil, e agora se diz a expressão que se multiplicava o número de discípulos, e de fato era uma grande igreja, uma mega igreja. Mas o interessante que nós percebemos nesse texto é que a igreja cresceu, e devido ao crescimento dessa igreja, eles passaram a enfrentar um problema. E um dos sintomas desse problema era a murmuração que havia no meio da igreja. E aquele problema impediu o crescimento da igreja. E uma vez que aquele impedimento foi removido, a igreja foi liberada a crescer. E naquele momento, os apóstolos, movidos pelo Espírito, estabeleceram ali uma nova função, que eram os diáconos, que não existiam antes. Então nós estamos sempre reaprendendo a ser igreja. A igreja cresce, nós passamos a enfrentar problemas que são provocados pelo crescimento dela, porque de fato quando uma explosão acontece, as coisas geralmente saem do lugar, e uma vez que aquele impedimento é removido, nós liberamos a igreja a crescer. Nós percebemos isso na continuação do texto, em que se diz que se multiplicava o número de discípulos, no verso 7, e divulgando-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Perceba o raciocínio. A igreja cresceu, eles passaram a enfrentar problemas. Uma vez que aquele problema foi removido, a igreja foi liberada para continuar a crescer. É interessante isso. Em 2014, nós experimentamos um crescimento expressivo. Nossas células estavam crescendo, frutíferas, muitas pessoas se reuniam nelas. Mas nós não conseguimos multiplicar as nossas células. E aí eu percebi que havia uma doença na igreja local. Por que nós não conseguimos multiplicar células? Porque nós não conseguimos levantar novos líderes. Porque as pessoas não se sentiam dignas de liderar. Estão compreendendo? Nós, pastores e pastoras, temos um mal de sempre presumir o pior do nosso rebanho. Nós pensamos que eles não querem se envolver, eles não querem contribuir. Mas nós não devemos enxergá-los assim. Existe algo que está impedindo e que precisa ser removido. Eram irmãos e irmãs que confiavam no mérito próprio, que confiavam na força do braço. Eu entendi que era uma igreja que era analfabeta no que diz respeito às realidades da nova aliança. E aí eu comecei a ensinar o livro de Gálatas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o ano inteiro ensinando sobre o livro de Gálatas. E aí eu percebi que uma mentalidade errada foi removida, porque aquela igreja tinha uma doença. Eles misturavam de fato a graça e tentavam equilibrá-la com a lei, e consequentemente viviam debaixo de peso, de culpa, condenação, e não se achavam nunca aptos para liderar. Percebe? Você percebe a doença. Uma vez que aquela doença é removida, a igreja é liberada para crescer. 2015 foi um ano que nós chamamos de ano da explosão. E de fato vivemos uma grande explosão. Eu creio que isso foi resultado de uma doença que foi removida no meio do rebanho. Amém, queridos? Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Porque às vezes a maneira como nós fazemos as coisas precisa sofrer ajustes. Porque uma criança que tem 2 anos de idade, ela vai usar uma roupa própria para a sua idade.
Quando ela passa a ter 5 anos de idade, aquela roupa já não serve. Então, quando é que de fato precisa sofrer ajustes? Quando talvez aquela estrutura, aquela forma de se fazer está impedindo o crescimento. Então, os valores, como a pastora Rosângela colocou, eles são inegociáveis. Mas a forma como nós fazemos as coisas, as estratégias, podem sofrer ajustes de acordo com a necessidade. Amém, queridos? E uma questão que eu vejo muito é, quando se fala sobre pequenos grupos, células, discipulado, e alguns dizem, mas essa igreja só fala de números, essa igreja só se preocupa com números, essa igreja só quer saber de números. Eu creio que números é algo muito importante, tem até um livro na Bíblia chamado Números, e Deus se importa muito com números, porque se você ver o livro de Atos, Lucas, creio que movido pelo Espírito, porque toda a palavra inspirada por Deus, ele faz questão exatamente de registrar, só que ele registra porque alguém contou, e se ele contou é porque deveria ser importante contar os números, e nós devemos nos preocupar, quantas pessoas de fato estão participando das nossas reuniões de celebração? Quantas pessoas nós temos nos pequenos grupos? Quando você transiciona para os pequenos grupos, para uma igreja em discipulado, você precisa convencer os irmãos da celebração a participarem das células, dos pequenos grupos. Mas depois que de fato aquilo acontece e se torna consistente, o trabalho é o inverso. Agora eu preciso convencer os irmãos que estão nos pequenos grupos, espalhados pela cidade, a participarem das nossas reuniões de celebração. Mas uma igreja saudável, diria, pelo que eu vejo, 60%, 70% das pessoas que estão nos pequenos grupos estão nos cultos de celebração, sabendo que esse número flutua domingo após domingo, reunião após reunião. Mas é importante que a gente desmistifique os números. Agora troque a palavra números pela palavra vidas. Essa igreja só fala de vidas. Essa igreja só se importa com vidas. Essa igreja só quer saber de alcançar mais vidas. Vidas, vidas. Porque essa é a batida do coração de Deus. Ele está interessado nos perdidos. E como pastores e pastoras não podemos perder uma paixão missionária. Uma paixão pela colheita. Amém, queridos? Amém. Agora, quando eu penso o crescimento da igreja local, nós sempre pensamos como equipe ali em Belo Horizonte num crescimento de 40% ao ano, porque dessa forma você consegue de fato projetar um crescimento que não esmaga ou que não, como é que eu poderia dizer, pressiona tanto a sua equipe. E uma igreja que cresce 40% por ano, ela provavelmente vai crescer, vai dobrar de tamanho praticamente a cada 2 anos. Qual é a igreja que você conhece que dobra de tamanho a cada 2 anos? Então, pensando em número de discípulos e discípulas, se eu começo em 2017 com 100 pessoas, crescendo 40% a cada ano, no ano de 2023, eu teria 1.120 membros naquela igreja local. Se eu pensar em células, se eu iniciar o ano com 10 pequenos grupos, crescendo a 40%, porque naturalmente você pensa assim, de 10 células para 14 células não é algo tão desafiador assim. Mas de 100 células para 140 células se torna um desafio muito maior. Concorda comigo? Então, e crescendo 40% a cada ano, nós teríamos 112 células no final desse período aí de 7 anos. Ok? E eu creio que é importante estabelecermos esses alvos. Na verdade, todo pastor tem alvo. No mínimo, o alvo que ele tem é preencher os lugares vazios que tem no prédio da igreja dele. Ele pode não comunicar esse alvo, ou estabelecê-lo de uma forma tão clara, mas ele tem. Porque
no mínimo é preencher o prédio, no mínimo é completar os lugares vazios. Mas é importante que você estabeleça alvos no sentido que é uma projeção de fé. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E às vezes você é bem intencionado, mas trabalha o ano inteiro a olhar para trás, não percebe tantos frutos e resultados como você gostaria com o seu trabalho. Então, estabelecer alvos é importante para ser uma projeção de fé para o seu rebanho, para a igreja local. Agora, então por que ter um plano estratégico para isso? Pensar a igreja de forma estratégica. Vamos ler juntos o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 ao 10. Vamos lá? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça que Deus nos dá, lancei o fundamento, como tem de construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Interessante isso. Em relação ao fundamento não há liberdade, o fundamento é Cristo. Mas em relação ao que vamos colocar sobre esse fundamento, a maneira como a obra será edificada, Paulo diz, cada um veja como edifica. Então há maneiras diferentes de trabalharmos edificando uma mesma obra. Mas a questão é, o apóstolo Paulo usa várias figuras diferentes para explicar o que é a igreja no Novo Testamento. 12 no total. 9 delas nós encontramos, por exemplo, no livro de Efésios. Paulo diz que a igreja é o mistério de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, é a obra-prima de Deus, é o novo homem, a nova sociedade. A igreja é a família de Deus, é o edifício espiritual. E é uma expressão que eu gostaria de destacar, que Paulo diz que a igreja ela é a lavoura de Deus. Se a igreja é a lavoura de Deus, e Paulo usa essa expressão dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus. Amém, queridos? Diga comigo, um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento vem de Deus. Então ninguém aqui tem o poder de fazer a igreja crescer. Nenhum pastor ou pastora tem esse poder e essa habilidade. Mas há certas coisas que nós fazemos. Por quê? Se a igreja é a lavoura de Deus, pela graça de Deus, nós somos os seus cooperadores, ajudadores, lavradores. E é um grande privilégio. Um Deus que não precisa de nada e nem de ninguém, decide compartilhar conosco uma obra que pertence somente a Ele. E fomos feitos seus cooperadores, ajudadores. Então nós somos os lavradores. A questão é que plantar e regar em si mesmo não produzem o crescimento, porque é Deus que faz crescer, mas é importante. E se nós somos cooperadores de Deus, nós queremos ser aprovados nesse serviço. Alguns plantam, outros regam, mas Deus é aquele que dá o crescimento. Mas alguém poderia dizer assim, mas se Deus é aquele que dá o crescimento, então como que nós podemos estabelecer alvos de crescimento? Alvos de expansão, de multiplicação. É um lavrador que faz a plantação de milho crescer? Não. Mas ele pode estabelecer alvos de colheita? Sim ou não? É claro que sim. É Deus que de fato faz crescer, mas Ele pode estabelecer um plano, uma estratégia e alvos. Então é possível que tenhamos bons lavradores e é possível que tenhamos lavradores que não são tão bons assim. Porque um bom lavrador é aquele que sabe cuidar da semente, cuidar da terra, adubá-la, regá-la, protegê-la das pragas. Então a sua igreja local é a sua lavoura. E você pode ter de fato uma grande colheita. Se for um
bom lavrador. Mas se você não for um bom lavrador, tão bom assim, de fato, talvez você não vai colher o que você gostaria. Então nós precisamos de sabedoria para sermos bons lavradores. Na verdade, sabedoria é você saber aplicar esses conhecimentos. Eu sempre digo, conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate em salada de fruta. Ou seja, você sabe aplicar esse conhecimento que você tem. Então, irmãos, a maioria dos nossos problemas é por falta de sabedoria. Por que às vezes nossas ovelhas têm problema na vida conjugal? Porque tem algo a respeito de casamento que eles não sabem. Então é falta de sabedoria. Por que às vezes nós não conseguimos de fato ter um ministério frutífero? Porque às vezes nos falta sabedoria, principalmente para aplicar essas ferramentas. Mas todos nós planejamos. Você, por exemplo, acorda e talvez faz um planejamento para o seu dia. Às vezes tomar um banho ou organizar algo, se preparar para uma viagem como você fez para chegar aqui, ou até mesmo uma lista de compras no supermercado que você faz. Quem aqui faz lista de compras? Só para eu ter uma ideia, por favor. Ok, quem não faz? Levanta a mão. Ok, já esqueceram alguma coisa? Provavelmente. Então todos nós precisamos fazer planejamento e planejamos diariamente. Mas como que funciona rapidamente esse planejamento estratégico? Como o tema aí é conquistar cidades, não sei se você percebeu, tem fotos de várias cidades aqui. Aqui é Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok? Vamos lá. Você tem uma visão. É um futuro desejável que você quer alcançar. E para que essa visão seja alcançada, você estabelece pequenos objetivos, até que aquela visão seja alcançada. Essa é a sua realidade atual, uma vez que você traça pequenos objetivos para que de fato você consiga alcançar esse futuro desejável. E nós temos um papel fundamental nisso, de conduzir o nosso rebanho para uma visão, para um futuro desejável, estabelecendo pequenos objetivos ao longo desse planejamento estratégico e pequenas ações que podemos chamar de estratégias para alcançarmos essa visão. Agora, quais estratégias poderemos usar para o crescimento da igreja como novas formas de evangelização? E agora, naturalmente, eu vou falar da minha experiência, não tem como ser diferente. Mas uma das estratégias, os irmãos conhecem, são as casas de paz. As casas de paz, elas foram criadas, essa ferramenta, pelo pastor Danilo Figueira, de uma igreja batista em Ribeirão Preto. E, de fato, é uma estratégia que tem sido muito usada, e até mesmo no nosso meio, no meio da igreja metodista. Mas as casas de paz nasceram principalmente com o propósito de intensificar o evangelismo nas células. O pastor Danilo percebeu que as suas células não estavam crescendo ou avançando e precisavam de um estímulo. Portanto, as casas de paz foram desenvolvidas com esse objetivo, de fomentar e estimular o evangelismo dentro dos pequenos grupos. Então, várias duplas são formadas dentro daquele pequeno grupo, que são chamados de semeadores da paz. E aquelas duplas, depois de serem treinadas, são enviadas para a casa de não crentes e ficarão ali se reunindo no período de 7 semanas. São ministrações curtas, breves, objetivas, evangelísticas, com o propósito de alcançar aquela família. Então eu diria que hoje é uma das estratégias mais frutíferas que eu tenho visto. Na verdade, é interessante, o pastor Emanuel está aqui, eu e o pastor Fábio fizemos uma viagem, não lembro exatamente o ano, para o Piauí, 2014, e lá no Piauí que eu tive o contato pela primeira vez com as casas de paz, e ali que eu ouvi falar pela primeira vez, saí muito inspirado de lá e começamos a aplicar a estratégia
logo em seguida. E depois que eu fui descobrir que era o pastor Danilo Figueira que tinha pensado ali inicialmente, mas como nós fomos inspirados ali pela igreja no Piauí. Então, essa é uma estratégia evangelística poderosa. Além disso, uma estratégia que nós usamos na nossa igreja local é o resgate. Quando a nossa região começou a implantar o discipulado, nós estabelecemos o Impacto, que é o Encontro Metodista do Pacto, com a função de ser principalmente um retiro mobilizador e desafiar as igrejas para o discipulado. Em 2009, eu fiz o primeiro impacto para os adolescentes e os jovens da igreja, e foi uma bênção. Ainda em 2009, eu fiz o segundo para os adultos, e a partir dali uma grande revolução realmente aconteceu. Aí, irmãos, eu percebi que nós precisávamos de algo que levaria a visão da nossa igreja para alcançar os de fora, para alcançar os perdidos. Então, o resgate, na verdade, é o encontro com Deus com o propósito de ser evangelístico. O resgate é uma estratégia usada para alcançar não crentes ou pessoas que estão afastadas. É basicamente a estrutura do encontro, só que com ajustes, ministrações diferentes e algumas adaptações. Então, desde 2010, nós realizamos os resgates. E eu creio que tem sido a principal estratégia que tem provocado crescimento na nossa igreja local. Nós mobilizamos os irmãos e irmãs para um período de jejum e de oração, gerando de fato esses resgates, e depois desafiamos esses irmãos e irmãs a levarem não crentes para os resgates. Mas aí também são pessoas diferentes, desde empresários, moradores de ruas, prostitutas, de pessoas diferentes que participam dos nossos resgates, e como nós temos tido frutos. Uma das igrejas que nós estamos plantando na região metropolitana de Belo Horizonte, num lugar chamado Santinho, em Ribeirão das Neves, não tem nem energia elétrica em alguns lugares, para vocês terem uma ideia. Hoje nós temos mais de 100 pessoas se reunindo lá, fora as crianças. Foi fruto de uma mulher ex-presidiária, tinha acabado de sair, participou do resgate. Ela teve de fato revelação da graça de Deus, e a partir dela a família foi alcançada, e hoje temos mais de 10 células que acontecem ali na região de Santinho, e mais de 100 pessoas, fruto de uma mulher que foi alcançada nesse resgate. Só que hoje nós entendemos o seguinte: nem todas as pessoas têm disposição de ir para um sítio, passar um final de semana. Nem todo mundo tem disposição de tomar banho em banheiro coletivo, comer salada de pimentão com repolho. E às vezes há pessoas que devem ser alcançadas pela igreja, mas que não passariam pelo encontro de um final de semana. Então nós passamos a realizar o resgate também dentro do prédio da igreja, dentro do templo da igreja. E é muito interessante. É com uma estrutura um pouco diferente, a programação também mais enxugada, sábado e domingo. O último que nós fizemos foi em novembro do ano passado. Nós tivemos 191 encontristas não crentes ou pessoas afastadas dentro do prédio da igreja, e foi uma grande bênção. Parecia um formigueiro, fora os servos, né? Só um minuto, vou concluir. Então, essa estratégia dentro do prédio é muito interessante, porque também reduz custos. Você não tem custo com local, com transporte, e as pessoas dormem na sua própria casa e retornam no dia seguinte. As pessoas retornam em todos os resgates, quase que 100% deles, no prédio, no caso, as pessoas retornam no dia seguinte. É uma estratégia muito bacana. E além de fazer o resgate no prédio, hoje nós temos feito o resgate nas casas. Em 2015, nós alcançamos 700 pessoas através do resgate nas casas.
Em um dia, nós batizamos mais de 200 pessoas. Foi um grande marco para a nossa igreja local. Através dessa estratégia, em 40 dias, 700 pessoas foram alcançadas através desses resgates, onde cada célula é desafiada a realizar pelo menos 2, para um pequeno grupo, de 2 a no máximo 15 pessoas, dependendo do tamanho do lugar, e o resgate é ministrado no formato da célula. Mas muitas pessoas falam assim, mas é melhor ou é pior do que o resgate ou o encontro acontecendo no sítio? É claro que não tem assim aquele ambiente que o próprio local proporciona, mas eu diria para você que é muito melhor. Por quê? Porque você realiza um encontro e ele está cheio de pessoas, você fica feliz, mas pode ter células que não levaram ninguém. Só que uma vez que você desafia as células a realizarem, todas as células são desafiadas e ativadas, porque o propósito não é apenas alcançar pessoas, o propósito também é ativar o corpo, cada membro do corpo. A maioria das nossas igrejas, 20% da membresia trabalha no lugar dos demais, e a grande maioria são apenas espectadores. E muitos enterram seus talentos. Muitas das nossas igrejas são verdadeiros cemitérios de talentos. Então, nosso desafio é ativar cada membro para que o corpo seja edificado. Pela segunda vez vamos usar essa estratégia. Agora no mês de julho e agosto. A nossa expectativa é alcançar 2.000 pessoas no período de 60 dias. Então, domingo passado fizemos um treinamento para quase 400 pessoas em como realizar esses resgates. O segundo para um outro grupo será no dia 26 de junho agora. Queremos treinar uma grande equipe. E o interessante é que eu, por exemplo, não prego em nenhum deles. São os próprios membros da célula que pregam, que ministram, que conduzem. Nós apenas treinamos, preparamos um kit bem bacana, com o manual desse encontro, com todas as ministrações gravadas em áudio, todos os arquivos, os vídeos, as músicas, tudo que o líder precisa para realizá-lo. E disponibilizamos e liberamos aqueles irmãos e enviamos para que eles possam realizar. Então é maravilhoso, porque são eles que pregam, são eles que ministram, são eles que oram pelos enfermos, que expulsam demônios, e acredite em mim, a igreja se torna outra, porque além de um novo povo estar chegando, porque foi alcançado, os membros são ativados para o serviço, para a obra do ministério. Amém? O Evento Ponte é uma outra ferramenta que é organizada pelo próprio pequeno grupo ou a célula, onde eles, por exemplo, dependendo do perfil da célula, organizam um chá para mulheres, um jantar, uma noite de cinema, um futebol, um churrasco, e a própria célula organiza. Funções são delegadas dentro do pequeno grupo. Eles marcam o dia desse evento ponte e cada membro da célula é desafiado a levar um não crente para esse evento ponte. E ali é uma reunião também de social, com comunhão. Alguém compartilha um testemunho de conversão, fazemos o apelo e convidamos aquela pessoa para retornar para a célula na semana seguinte. É uma estratégia também muito usada para, de fato, desafiar o evangelismo na célula. Por que as pessoas geralmente não evangelizam? Por que a maioria dos membros das nossas igrejas não evangelizam? Acredite em mim, não é porque eles não querem evangelizar, é porque eles não sabem como fazer. Nunca foram ensinados, talvez. Então essas são estratégias e formas práticas que nós podemos desafiá-los à evangelização e à expansão missionária. Agora, a maioria dos lugares onde eu vou ministrar, e às vezes falando para pastores, a grande crise qual que é? Não é nem evangelizar, porque nós vivemos um tempo no Brasil de céus abertos sobre nós, que se você piscar para alguém de forma ungida, a pessoa já está convertendo. Mas o grande desafio é a consolidação. Fechar a porta dos fundos, não é isso? Enraizá-los na fé.
e de fato fazer com que aquele fruto permaneça. Hoje nós publicamos esse material aqui chamado Firmes e Inabaláveis, que é um período de 5 semanas, onde cada membro novo convertido é consolidado individualmente por um discipulado individual. São 4 lições ministradas individualmente. É um livro interativo, didático, que a pessoa faz exercícios. E a última semana de consolidação, o consolidador desafia o novo convertido a fazer uma reunião para amigos, familiares e compartilhar o seu testemunho de conversão. Então é muito bacana. São 2 livros que nós usamos, Firmes e Inabaláveis, que damos de presente para os novos convertidos, e o Manual do Consolidador, que é o livro usado pelo consolidador nesse processo de consolidação de 5 semanas, que é fundamental, culminando ali no batismo, para que de fato o fruto seja colhido. Então preste atenção, as nossas células, elas realizam os lares de paz ou as casas de paz, com o propósito também de levar pessoas para o resgate, e o evento Ponte também acaba sendo uma ferramenta para levar pessoas para o resgate, não crentes ou afastados, uma vez que essas pessoas têm de fato uma experiência e revelação da graça de Deus, são consolidadas, passam pelo batismo, e essas pessoas são inseridas nas células, as células se multiplicam, e esse processo se repete todos os anos, semestralmente, continuamente, ok? Então é basicamente essa forma como nós pensamos, usando as ferramentas evangelísticas, inserindo essas pessoas nas células para o seu crescimento e a sua multiplicação. Agora, eu vou passar algo para vocês que não está incluído na inscrição que vocês pagaram, ok? Isso aqui é algo chave, que eu levei 8 anos pesquisando, conversando com diversos pastores para entender. Olha só, nós geralmente pensamos 40% de crescimento anualmente, como eu disse. Na hora de estabelecer os seus alvos, eu te incentivo a fazer assim, pensar em 40% de crescimento de número de discípulos e discípulas e de crescimento de número de células. Uma igreja que cresce 40% a cada ano, praticamente obra de tamanho de 2 em 2 anos. Agora, o resgate, pela nossa experiência, geralmente de 100% de pessoas que são convidadas, 70% de fato participam do resgate. Quando eu digo 100%, são pessoas que se inscreveram, ok? Que alguém pagou a inscrição para elas, porque tem isso. Nós desafiamos os membros da igreja a convidarem e a pagarem a inscrição para o não crente. De 100% dessas inscrições efetivadas, 70% estarão presentes ali, porque há desistência. Nós estamos trabalhando com um grupo de não crentes. Fazer às vezes com crente já é difícil. Então, com não crente é um desafio um pouco maior. Mas 70% participam. A consolidação. Isso aqui é uma questão para trazer paz no seu coração. Porque eu tinha muita crise com isso. Mas espera aí. Nem todas as pessoas que participam do resgate são consolidadas e permanecem. Às vezes, nem a metade. Até que eu tive a revelação revelar das revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas. A média bíblica é essa. Pense comigo. De 100% das sementes que foram lançadas e semeadas, quanto por cento delas de fato germinou, frutificou? 25%. E conversando com a maioria dos pastores, e pastores às vezes de grandes igrejas, esse é o mesmo índice. Então, da quantidade de pessoas que são alcançadas por evangelismos, estratégias de evangelização, 20 a 25% de fato permanecem e são consolidados. Isso até um índice de uma igreja até saudável. Agora, é claro que sempre trabalhamos para melhorar isso, ok? Casas de paz, que era uma outra crise que eu tinha. Porque nem todas as casas de paz se transformam em células.
Uma das razões de realizarmos casas de paz é alcançar não crentes, enviá-los para as células, para que as células possam crescer e multiplicar. Mas uma outra razão é fazer com que essas casas de paz se transformem em células. E pela experiência, recentemente, até participando de um encontro só para pastores, nós percebemos isso. 20% do total de casas de paz se transformam em células. Então você sempre deve pensar dessa forma, estrategicamente. Estava pregando na igreja de Formiga, uma igreja batista, numa cidade pequena de Minas. A igreja tem 6.000 pessoas. Eles querem alcançar 500 células nesse ano. Então eles estão realizando 2.000 lares de paz, casas de paz. Porque o alvo deles é, através desses 2.000 lares de paz, alcançar 500 células. Estão compreendendo? Sempre pensando então dessa forma estratégica. A escola de discípulos é o nome que damos na nossa região para a formação de líderes. Então, geralmente, de 100% de alunos matriculados, 60% que concluem o curso. E a média de uma célula saudável para que ela possa se multiplicar, que nós pensamos são 10 a 15 pessoas naquela célula. A partir de 10 pessoas, já trabalhamos a multiplicação daquela célula. Ok? Então, vamos fazer algo prático para a gente concluir. Os irmãos estão aqui comigo? Vamos lá. Imaginemos que nossa igreja hoje tem 1.000 discípulos. Como estaremos em 2020? Pense que nós somos uma igreja local, temos 1.000 pessoas. Vamos lá. O nosso alvo, crescendo 40% a cada ano, em 2020 nós teríamos 4.000 pessoas. Ok? Eu tenho 1.000 pessoas hoje. Se eu crescer 40% a cada ano, eu terei em 2020 4.000 discípulos e discípulas, ok? Mas como estabelecer os alvos das estratégias que nós apresentamos para que esse alvo maior seja alcançado? Então vamos lá. No primeiro ano, devemos alcançar no mínimo 400 discípulos, ou seja, de 1.000 discípulos, passando para 1.400. Quantas pessoas devem participar do resgate, se eu quero alcançar 400 pessoas? Em torno de 20 a 25% das pessoas que vão ao resgate são consolidadas e batizadas. Se eu quero alcançar 400 pessoas, quantas precisam passar pelo resgate? Pensemos em 20% do índice de consolidação, pois se consolidarmos 25% dos participantes, superaremos nosso alvo. Então nós vamos chamar os participantes de resgate de R. E aí, vale aí as aulas de matemática financeira para nos ajudar como ferramenta. R vezes 20%. Então, se nós queremos que 400 pessoas sejam alcançadas, eu preciso que pelo menos 2.000 pessoas sejam alcançadas pelo resgate naquele ano. Então, o meu alvo é batizarmos no final do ano 500 pessoas. E toda a igreja está empenhada nisso. Então, nós queremos alcançar 2.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas para alcançarmos de fato esse alvo no final do ano. Ok? Resgates. Já que vimos que 70% dos convidados vão ao resgate, se eu quero um total de 2.000 participantes nos meus resgates esse ano, não quer dizer que serão 2.000 de uma vez, quantas pessoas devemos convidar como igreja? Nós vamos chamar os participantes de C, os convidados. Está ali uma regrinha de 3, não é? Então, 2.857 pessoas, eu preciso de fato convidar para que participem do resgate. É claro que vocês estão pensando assim, mas é tanta gente, mas nós estamos pensando numa igreja com 1.000 membros, ok? Então é possível, tá certo? Matriculados na escola de discípulos, eu quero multiplicar minhas células. E para multiplicar minhas células, eu preciso formar líderes. Eu tenho 100 células, quero crescer 40%, ou seja,
140 células no final do ano. Eu quero 40 novas células. Então eu preciso de no mínimo 40 líderes. E aí, esse problema exige um conhecimento aí de juros compostos. Mas vamos lá. De 100% dos alunos matriculados, 60% desses alunos vão formar no curso. Essa é uma média geral, ok? Então vamos lá. Se 60%, se eu tenho 60 alunos e 60% vão formar, no final do ano eu terei quantos alunos formados? 36. Mas eu precisava de quantos líderes? 40. Então nós temos que pensar estrategicamente. Está ali a fórmula, ok? Então, o número de alunos matriculados no módulo maturidade, que é o nosso primeiro módulo, vezes 0,6, e o total ali, porque o segundo módulo é o módulo liderança. Então essa basicamente é a fórmula como nós usamos, ok? E aí está o resultado. Se eu quero formar 40 líderes no final do ano, eu preciso de 112 alunos, ok? Exatamente. Eu acabei de fazer agora uma MBA em gestão empresarial, e eu sofri com essas aulas de matemática financeira, mas pastor tem que ser um bom lavrador, não é? Então tem que estar qualificado. Mas aqui são 112 alunos que eu teria para formar pelo menos 40 novos líderes no ano, para chegar em 40 novas células. Vamos avançando para concluir. Então aqui está basicamente, a cada ano, 2.000 participantes no resgate, 2.858 convidados e 112 alunos. E aí nos anos seguintes nós vamos disponibilizar esses slides para aqueles que desejarem. Ok? Então, nós podemos também ter alguns planos alternativos. Ou seja, aquilo que nós chamamos de plano B. Porque pode ser que algo no meio do caminho não funcionou como nós gostaríamos. E aí nós usamos o Evento Ponte, como eu já apresentei, e o resgate no prédio, que aí nós alcançamos uma grande quantidade de pessoas fazendo o resgate no prédio. O encontro com Deus no prédio. Tudo bem? Bom, vou só dar um exemplo de algo que eu tenho feito esse ano, para nós concluirmos. Esse ano nós temos o alvo, então, de batizar 500 pessoas no final do ano. Como que nós estamos trabalhando? Através de um projeto que nós chamamos de Projeto Frutificar. Todos os anos, ou semestres, nós desenvolvemos um projeto e desafiamos a igreja nesse projeto. Cada ano tem um nome, dependendo da necessidade da igreja. Teve ano que foi Célula Forte, Minha Célula é 10, Crescer e Multiplicar, ativados. Esse ano nós chamamos de Projeto Frutificar. Ele tem 4 fases. Primeira fase, nós chamamos de Gerando o Fruto. Então, no mês de fevereiro ao mês de abril, na verdade, no mês de janeiro eu reuni com a nossa liderança e desenvolvemos esse projeto. E começamos a aplicá-lo no mês de fevereiro. No mês de fevereiro a abril, nós usamos essa frase. Qual que é o nome dela? Gerando fruto. Então foi o período que nós de fato mobilizamos a igreja para gerar esses frutos. Incentivando a comunhão nas células, fizemos um propósito aí de 21 dias de jejum e de oração rumo à maturidade espiritual. Isso é um livro que nós escrevemos baseado em 1 Coríntios, um guia devocional, capítulo por capítulo. Intensificamos a oração dentro das células, em busca do fruto, o treinamento das casas de paz e um dia de comunhão com toda a nossa igreja. A segunda fase se chama Semeando o Fruto, que estamos exatamente nessa fase, que vai do mês de maio ao mês de agosto. No mês de maio, nós estamos realizando as casas de paz, maio e junho. Treinamento do resgate nas casas, como eu disse, aconteceu no último domingo. A partir do mês de julho até o mês de agosto, os resgates nas casas irão acontecer. Teremos cultos evangelísticos na igreja local, que eu chamo de culto do amigo, culto do vizinho,
culto do familiar, e nesses cultos os membros da igreja levam amigos não crentes, vizinhos não crentes, sempre funciona muito bem. Eventos pontes irão acontecer nesse período e um treinamento de consolidação. A terceira fase nós chamamos de cultivando fruto, que vai do mês de setembro ao mês de novembro, que a nossa ênfase maior será a consolidação desses novos convertidos. Toda a igreja mobilizada nisso. O nosso plano B é o resgate que vai acontecer no prédio, um grande resgate, para que de fato 500 pessoas sejam batizadas. Ministraremos o curso de batismo. Aí são várias turmas que acontecem nesse período na semana. E no mês de dezembro faremos uma grande festa celebrando a multiplicação das células, novos líderes levantados e um grande batismo. Te convido a estar lá conosco nesse dia, onde a nossa expectativa é que pelo menos 500 pessoas serão batizadas nesse dia e vai ser uma grande bênção. Amém? Irmãos, eu espero que tenha inspirado vocês. Vou passar aqui para a pastora Rosângela para ela concluir. Ok. Mas, de fato, esses slides estão aí disponíveis. Espero que sejam ferramentas que sejam úteis para vocês. Vamos orar? Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Pai Celeste, nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de sermos teus servos, teus ministros, cooperadores do Senhor. A tua graça que nos capacita, que nos instrui, que nos dá habilidade para que possamos de fato edificar uma obra de acordo com o teu projeto, com a tua visão, com o teu coração. Que o Senhor possa nesses dias de encontro nos alargar, nos esticar e que possamos retornar para as nossas igrejas locais encorajados, motivados, e que de fato esse ano seja um ano frutífero para todos nós, e que o teu nome seja glorificado através desses frutos que colheremos, que uma igreja forte seja edificada e que o teu reino seja expandido para a tua glória, em nome de Jesus, amém.